Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula. Nesta, daremos continuidade às fases do modernismo. Vejamos então a segunda fase, segunda geração modernista do Brasil. Muito bem. A segunda geração modernista, ela se inicia em 1930 e vai até 1945. A primeira durou 8 anos, de 22 a 1930, e essa segunda geração ela dura 15 anos. Vejamos então o contexto europeu para que nós não o percamos de vista e possamos compreender as suas influências em solo nacional. Bom, neste momento de 1930 a 45, vocês já devem imaginar um fato histórico importantíssimo que vai influenciar todo o nosso globo. Este acontecimento é a Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra, ela dura exatamente este período, de 1930 a 1945. É muito importante que vocês conheçam os motivos que fizeram com que a Segunda Guerra Mundial acontecesse. E então eu trago para que vocês tenham em mãos um material sobre este período, uma lista de filmes que vai tratar sobre a Segunda Guerra Mundial. São filmes que ganharam prêmios, que foram muito importantes e que se destacam justamente por abordar essa temática tão importante. Então, o primeiro filme que eu trago é A Lista de Schindler, 1993, o segundo, A Vida é Bela, de 97, O Resgate do Soldado Ryan, de 98, Pearl Harbor, de 2001, O Pianista, de 2002, O Menino do Pijama Listrado, de 2008, O Leitor, também deste ano, Bastardos Inglórios, de 2009, A Menina que Roubava Livros, de 2013, e Até o Último Homem, de 2016. É claro que existem muitos outros filmes que vão retratar a Segunda Guerra Mundial, assim como documentários, enfim, outras fontes históricas que vão retratar. Mas como a nossa aula é voltada para o contexto artístico e literário, eu trago então esses 10 filmes para que vocês anotem e possam assistir justamente para compreender os motivos que fizeram com que houvesse a Segunda Guerra Mundial, os horrores, todas as questões relativas ao nazismo, a perseguição de judeus, de homossexuais, enfim, justamente para que a humanidade nunca mais retorne nestes erros, para que nós possamos compreender que não é dividindo, separando o sujeito pela raça, pelo credo, pela sexualidade, mas muito pelo contrário, o caminho está na união entre os povos, certo? Bom, este contexto de Segunda Guerra Mundial vai deixar uma onda de tristeza, de angústia e outros sentimentos muito pesados e ruins, justamente porque este clima da Segunda Guerra vai afetar direto ou indiretamente todo o nosso globo. E na aula de hoje nós veremos o nosso contexto histórico do período, que claro, vai sofrer influência da Segunda Guerra Mundial. Veremos as características da segunda geração modernista. Nesta aula, mais pontualmente, a nossa manifestação modernista na prosa. Veremos as expressões literárias e também as questões do Enem. Bom, pessoal, o cenário nacional brasileiro, nesta década e meia de 30 a 45, é composto por alguns acontecimentos muito importantes. O primeiro deles tem a ver com um fator internacional, que é de 1929, anterior, a este período, que diz respeito à queda da Bolsa de Nova York. Ah, Lídia, mas o que nos importa essa questão relativa à queda da Bolsa de Nova York? Bom, os Estados Unidos, nesse momento, já era uma potência. E ao ter um problema na sua economia, é claro que isso também vai afetar todos nós. E aqui no Brasil, o preço do café brasileiro ele sofre uma forte queda no mercado exterior, que vai nos influenciar sobremaneira. Em 1930, há a chamada Revolução de 30, que vai levar à deposição do então presidente Washington Luiz e à ascensão do Getúlio Vargas a um governo provisório, um primeiro momento, digamos assim. E nesta Revolução de 30, ao fim da chamada política café com leite, que é justamente aquela aliança
política entre Minas Gerais e São Paulo, que vai buscar oferecer os produtos relativos ao café e ao leite. Bom, em 1932 nós temos a Revolução Constitucionalista. Essa revolução ela foi provocada pelos paulistas que vão ficar descontentes com o fim da política café com leite e eles não levam a melhor, pelo contrário, eles acabam perdendo esta revolução e a política café com leite é, portanto, encerrada. Em 34, nós temos a promulgação da nova Constituição. E esse momento é importante porque ele vai manter o Getúlio Vargas no poder. Lembrem que em 1930 ele estava como um presidente provisório. Em 1937 nós temos o Estado Novo. Getúlio Vargas se fortalece, dá um golpe de Estado e implanta um regime autoritário e ditatorial. Então, nós temos o primeiro sistema político governamental ditatorial no Brasil em 1937. É muito importante a gente levar em consideração esse momento histórico, porque além das questões relativas à Segunda Guerra Mundial, que já deixavam um clima tenso, angustiante no ar, um governo ditatorial e autoritário piorava essa sensação de medo, de pavor que as pessoas sentiam. E claro que os artistas daquele tempo também irão sentir e isso irá influenciar a sua produção, tanto em prosa quanto na poesia. Justamente porque o artista, o poeta, o pintor, o músico, enfim, ele vai colocar na sua produção artística os seus sentimentos diante do mundo que ele vive. Se ele vive num mundo oprimido, triste, em guerra, autoritário, em que ele se sente acuado, é claro que a sua produção irá sofrer influência desse seu estado de espírito, justamente porque a arte é posta a partir da subjetividade do interior do artista. Um filme muito importante que vai retratar essa questão relativa à era Vargas, à era ditatorial, é o filme Olga, de 2004, que vai apresentar as questões postas deste período, vai falar de Júlio Prestes, vai expor também a figura de Olga, que foi muito representativa e importante neste período histórico. Muito bem, vejamos então as características da segunda geração modernista. Ela é tida como consolidadora. Lembrando que a primeira geração ela é tida como heróica, porque ela buscou lutar pela liberdade de expressão. A segunda geração, consolidadora, como o próprio nome já diz, ela vai buscar consolidar, firmar os ideais propostos na primeira geração. Então agora os artistas não precisavam mais lutar pela liberdade de expressão. Não precisavam demonstrar que poesia também se faz sem métrica, sem o uso do formalismo ou da gramática normativa, por exemplo. Aqui os artistas eles têm total liberdade para fazer sua produção com regras ou sem regras, certo? Então teremos um momento em que os ideais de liberdade de expressão são consolidados. E essa geração, conforme eu falei, dura 15 anos, de 1930 a 1945, e ela é dividida em dois momentos: prosa e poesia. Essas duas vertentes que vão compor a segunda geração modernista, ela é recheada de autores incríveis, de uma produção muito profícua. Nós teremos muitos nomes aqui postos, tanto da prosa quanto da poesia. A aula de hoje vai buscar privilegiar a prosa. E na próxima aula nós falaremos das especificidades da poesia, ambas estéticas que vão acontecer concomitantemente durante a segunda geração, certo? Muito bem. A prosa, então, ela é marcada pela influência do realismo e do naturalismo. Percebam que há uma retomada das ideias postas lá naquelas duas épocas no final do século XIX. Lembrando que o realismo vai buscar narrar com propriedade, com senso de verossimilhança e de realidade, as cenas postas numa dada sociedade. E o naturalismo vai abordar as questões do determinismo, em que o homem é influenciado pelo meio, pela raça e pelo momento histórico. Além, claro, de outras características que vão permear o realismo e o naturalismo, como a questão da análise psicológica e como também a questão da análise biológica, respectivamente.
Nós temos então aí uma retomada regionalista. Lembram do pré-modernismo, em que nós tínhamos autores como Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, que vão tratar, por exemplo, das regiões abandonadas do país, na figura do Jeca Tatu, conforme aponta Monteiro Lobato, os sertões, conforme aponta o Euclides da Cunha? Então, agora nós teremos, como eu já mencionei lá naquela aula, uma retomada e uma ampliação do regionalismo, porque os nossos autores vão buscar mostrar as regiões do país que estão abandonadas, deixadas à própria sorte pelo governo. Percebam que a prosa da segunda geração modernista, ela tem um viés crítico, realista, naturalista, e ela vai expor as mazelas sociais das regiões do nosso país. Muito bem. Dessa forma, há uma análise crítica da nossa realidade social, cultural e econômica. E isso vai ser posto até hoje, até na contemporaneidade, nós temos obras que vão tratar deste olhar crítico para a nossa sociedade como um todo. Nós temos então obras de forte engajamento político, que também é próprio deste período em que o sujeito estava produzindo literatura, marcado pela Segunda Guerra Mundial, marcado por um governo ditatorial. E nós temos então os seguintes autores que são mais representativos da prosa da segunda geração modernista: José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos e Érico Veríssimo. Vejamos mais pontualmente as características de cada um destes autores. A prosa regionalista é marcada pela escrita de Jorge Amado. Ele é um autor que produz uma obra literária riquíssima ao longo de muitas décadas. E a sua produção, ela pode ser dividida em fases ou em temáticas mais propriamente ditas. Então a gente pode dizer que uma das fases do Jorge Amado, ou um dos temas mais abordados por ele, é o que chamamos de fase ou temática cacaueira. O que significa este momento da produção do Jorge Amado? Este autor vai buscar narrar as questões postas nas plantações de cacau, muito comuns na Bahia, lugar de onde o autor vem. E o lugar que ele escolhe, não só para ser pano de fundo, mas também para ser o principal lugar em que as cenas vão ocorrer e que, justamente por uma questão do determinismo, este lugar vai influenciar os sujeitos que estão ali postos. Então, nessa fase cacaueira, nós temos várias denúncias sociais. Inclusive, serão postas as denúncias relativas aos grandes donos de terra, tidos como coronéis. Esses sujeitos que vão ter grandes porções de terra vão dominar determinadas regiões. E ao dominar essas regiões, também vão dominar as pessoas que estão ali. E o cacau e as suas plantações são vistos como algo de extrema riqueza. Então, nós teremos cobiça, ganância, entre outros pontos que vão demarcar uma dada região do país a partir de um produto que está sendo ali plantado, que vai ser consumido e vendido. A segunda fase do Jorge Amado é a fase de engajamento social. Essa fase, ela busca analisar a sociedade mais pontualmente, não só as fazendas de cacau e os coronéis, mas o conjunto social. E a gente tem a obra representativa desse engajamento social, a obra Capitães de Areia. Nessa obra, nós temos bem postas, bem marcadas as características do realismo e do naturalismo. Nós temos um bando de meninos menores de idade que são marginalizados. Mas esse bando de meninos, comandados pelo Pedro Bala, líder do grupo, como uma matilha mesmo, é produzida justamente por essa sociedade, que vai excluir esses sujeitos. São menores abandonados que não têm onde viver, porque as instituições sociais que poderiam abrigar são verdadeiros reformatórios que, ao invés de educar, acolher, vão agredir, vão diminuir, vão assujeitá-los a situações degradantes. Então, eles preferem viver muitas vezes em condições subhumanas, amontoados em trapiches ou debaixo de pontes, em grupos, tentando sobreviver de maneira que um possa ajudar o outro. E essa mesma sociedade que vai produzir esse sujeito é a que também vai expô-lo à marginalidade e considerá-los como bandidos, como agressores, mas nada são do que jovens abandonados, jovens marginalizados. Então, essa obra Capitães da Areia
aborda esta temática de engajamento social. E a terceira fase, ou o terceiro grupo temático da obra de Jorge Amado, diz respeito à fase sensual e erótica. Aqui nós temos a figura feminina posta justamente desta maneira, de maneira sensual e erótica. Então, as mulheres do tipo Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Tieta do Agreste, entre outras, vão representar a mulher brasileira com uma pele bronzeada, cor de jambo, com um corpo volumoso, seios grandes, coxas largas, enfim. E claro que essas obras elas também vão apresentar as denúncias sociais. No caso de Gabriela, Cravo e Canela, nós temos um grupo de retirantes que vai buscar melhores condições de vida e que vem andando sertão adentro para achar justamente um lugar em que possa oferecer uma condição de vida digna. Mas também outras questões são abordadas além da seca, além desses pontos regionais que marcam o Nordeste. Na obra Gabriela, nós podemos ver também a questão dos coronéis, dos donos de terras que vivem na cidade e que mandam e desmandam, justamente porque tem grandes posses, tem muito dinheiro. Nós temos as questões relativas à hipocrisia social, no que diz respeito à sexualidade, porque há na cidade o Bataclan, um grande prostíbulo frequentado por todos os homens empoderados e endinheirados da cidade, e que fora deste Bataclan, fora deste prostíbulo, bradam como cidadãos de bens, como homens honrados, honestos. São muitos véus sociais retirados nessa obra. Há uma crítica muito grande ao machismo, à submissão feminina diante de uma sociedade patriarcal, tanto em Gabriela, Cravo e Canela, como nas demais obras. Mas em Gabriela isso fica bem claro, bem evidente, certo? E outras obras do Jorge Amado, que são inúmeras, muito além dessas que eu abordo. E grande parte delas, além de ter sido traduzida em vários idiomas, elas também passaram por adaptações televisivas. Então nós temos séries, novelas, filmes que vão abordar as obras do Jorge Amado. Outro autor muito importante dessa segunda geração modernista da prosa é o Érico Veríssimo. No entanto, este autor retrata o sul do país. Ele escreve obras históricas e regionalistas que contam a história principalmente do Rio Grande do Sul. Obras do tipo Olhai os Lírios do Campo, O Tempo e o Vento, Incidente em Antares, vão mostrar questões sociais específicas desta região do nosso país, a região sul. Uma obra de grande relevância é a trilogia O Tempo e o Vento. Essa trilogia é composta pelas partes O Continente, O Retrato e O Arquipélago. São três livros que vão compor O Tempo e o Vento e que vão abordar 200 anos de história, que vai de 1745 a 1945. E esses 200 anos de história são narrados pelas famílias Terra e Cambará. Então há várias disputas políticas, disputas também por terra. Essa obra também narra as questões históricas postas, como a Guerra dos Farrapos, em que há disputa entre a República e o governo imperial. Também vai narrar outros acontecimentos e fatos importantes que fazem parte da história do Rio Grande do Sul. Então, esse autor, ele é consagrado como um dos grandes escritores que vão abordar as especificidades do sul do país. E outras obras também que Érico Veríssimo escreve, que vai tirar os véus da sociedade, assim como faz Jorge Amado, que vai demonstrar que a sociedade patriarcal, ela apresenta um ideal na frente da sociedade, mas por trás ela se comporta de forma contrária. Então nós teremos personagens que vão constituir mais de uma família, personagens que, além de cometer adultério, vão roubar, vão enganar, vão usar do seu poder político ou seu poder financeiro para poder se dar bem, para exercer um poder autoritário em determinada cidade, em determinado lugar. E isso a gente pode perceber, por exemplo, na obra Incidente em Antares. E entre outras obras que o Érico Veríssimo escreve. Outro ponto também que é muito importante na obra dele são as personagens femininas.
são personagens muito fortes, resilientes, personagens que encaram a dificuldade de frente e que, mesmo diante do caos instaurado pelo marido, pelo pai ou por outros personagens masculinos, elas aguentam resilientes, fortes e prosseguem e dão conta de, inclusive, de dar continuidade à própria família e à sua própria existência. Certo? Exemplos são as personagens Ana Terra, Bibiana, que são de O Tempo e o Vento, a personagem Olívia, de Olhai os Lírios do Campo, a personagem Clarissa, enfim, são muitas personagens femininas que vão trazer essa firmeza interior que será fundamental, determinante na construção da personagem e na continuidade da sua história. Outro autor muito importante é o Graciliano Ramos. Ele vai abordar também as questões postas do sertão brasileiro. A obra mais comentada é Vidas Secas, que conta a história de uma família de retirantes que está em busca de um lugar para poder viver. Essa família é composta pelo pai, Fabiano, pela mãe, a Vitória, e pelos dois filhos, o menino mais novo e o menino mais velho. Também faz parte da família Cachorra-Baleia e fazia parte um papagaio, que precisou ser morto para alimentar a família, que já estava há dias sem poder se alimentar debaixo de um sol escaldante, buscando um lugar para poder se fixar. É uma obra que também vai ser marcada pela questão do naturalismo, porque o meio sertão, duro, árido, vai constituir o sujeito duro, árido, como é o personagem Fabiano. Além disso, há também um dado muito importante que diz respeito à linguagem. O Fabiano, ele dialoga muito melhor com os animais que ele convive do que com as próprias pessoas que constituem a sociedade. Quando eles conseguem, enfim, achar um lugar para se estabelecer, uma fazenda abandonada, que com a mudança climática é possível permanecer por algum tempo, Fabiano sofre diversas opressões. Ele é oprimido pelo dono da fazenda, que aparece e o contrata, mas faz questão de diminuí-lo, de recriminá-lo, e sempre que ele vai à fazenda, mesmo que esteja tudo correndo bem, ele faz questão de apontar qualquer defeito, até mesmo imaginário, justamente para sujigar, para diminuir a figura do Fabiano, que é um vaqueiro. Ele também sofre outras opressões quando ele vai para a cidade, vai fazer uma compra na venda e percebe que o dono da venda mistura água na querosene e até mesmo na cachaça. Ele também sofre violência pelo soldado, que ele chama de soldado amarelo, que prende Fabiano sem nenhum motivo. E diversas outras passagens importantes da obra que vão demarcar a opressão do sujeito que não é escolarizado, que sofre abandono político, social e que é obrigado a migrar de um lugar para o outro em busca de um mínimo de condição de vida para ele e para sua família. Então, Graciliano Ramos, com essa obra, ele expõe um problema geográfico, como a questão climática, mas também um problema social, porque essas pessoas que vivem no sertão, elas são abandonadas pelas políticas públicas, pelos seus governantes. Em cada momento que elas conseguem uma dada oportunidade, sempre vai aparecer alguém, seja um patrão, seja uma autoridade, para diminuí-la, para sujigá-la, para oprimi-la. Então é demonstrada a figura do sertanejo como um sujeito relegado à margem. Graciliano Ramos também vai escrever outras obras em que vai mostrar essa sociedade gananciosa, corrupta, que faz qualquer coisa para tirar vantagem em cima dos outros. Como a gente pode ver, por exemplo, em São Bernardo, em Angústia. Enfim, são obras que vão também abordar por um viés realista o tipo de sociedade e o sujeito que compõe essa sociedade, o sujeito brasileiro de uma dada região do nosso país. Nós temos uma das primeiras autoras da nossa literatura, Raquel de Queiroz, escreve várias obras, como 15, Lampião, Memorial de Maria Moura, mas vamos comentar sobre a obra O 15. Essa obra conta sobre a seca de 1915 que assolou o país. E Raquel de Queiroz era menina quando isso acontece. E junto com a sua família, ela é obrigada a retirar, a sair da sua região.
E esse fato marcante que acontece em 1915 e acontece com sua família, né, e com ela mesma, a marca de tal forma que a sua escrita, no caso dessa obra, por exemplo, vai buscar retratar cenas deste momento de 1915. Nós temos outros personagens, como Chico Bento, por exemplo, e sua família, que é obrigado a se retirar, a migrar para o Ceará, para Fortaleza, né, para a capital, em busca de melhores condições de vida. E nesse trajeto, que vão atravessar o sertão, porque eles não têm condições de pagar uma passagem de ônibus até a capital, eles vão encontrar tristeza, morte, fome, seca, abandono, assim como o Fabiano e sua família encontram ao longo da sua trajetória. Tanto as obras Vidas Secas como o 15 vão narrar essa questão do retirante que precisa ir de um lugar para o outro, diante da seca e de toda a pobreza, fome, miséria que ela traz, para poder buscar um lugar melhor. Tanto que no final da obra Vidas Secas, por exemplo, a seca chega novamente, o Fabiano percebe que as aves de arribação que estão em torno estão prenunciando a seca e elas estão ali esperando a água terminar de secar para o gado morrer e elas então poderem se alimentar daqueles animais que ali estarão mais mortos do que vivos. E ele e sua família são obrigados a bater em retirada novamente. E a obra é encerrada com a família rumando para o sul, dando ideia de que há a possibilidade de encontrar uma vida melhor fora daquele lugar onde eles estão. Então, em busca de uma cidade maior, de uma capital ou até mesmo de um lugar que possam oferecer melhores condições de vida para a família e principalmente para os dois filhos do casal. Então, são autores que vão demonstrar essa preocupação muito grande com o sujeito nordestino. E o último autor que eu gostaria de comentar, de trazer para vocês, é o José Lins do Rego. Ele escreve a obra Menino de Engenho e também escreve Usina, Fogo Morto e outras obras. Lembrando que essas obras fazem parte de uma continuação, são histórias interligadas, porque o personagem de Menino de Engenho vai aparecer nas outras obras. Na obra Menino de Engenho, nós temos o personagem Carlinhos, que vive na cidade grande, mas devido ao problema familiar muito grave, em que seu pai assassina sua própria mãe, ele então vai morar com um avô materno, que é o dono de um engenho de cana-de-açúcar. E lá ele vai ver as questões sociais postas naquela determinada região e vai ver o poder que o avô tinha por ser dono de uma grande porção de terras, por ter pessoas que moravam nas suas terras e, portanto, ele era responsável por elas. Além disso, o Carlinho é exposto a diversas outras situações que não deveriam ser expostas a uma criança, como, por exemplo, a questão relativa à sexualidade, a doenças venéreas, enfim. A obra também é marcada por personagens que são filhos e netos de ex-escravos. No entanto, acabam ficando na fazenda como escravos porque não tem para onde ir. Quando o menino chega na pré-adolescência, a família o envia para a cidade para que ele possa estudar, como se a escola fosse educá-lo, dar jeito na personalidade deste menino que era neto de proprietário de engenho, que tinha relações com ex-escravas, enfim, que já era um adulto mesmo com 12 anos. Futuramente, já em outra obra, o Carlinhos regressa, ele volta para o engenho. Ele vai chegar no engenho e vai ver que todas as questões do avô, o seu poder e mandos e desmandos, bem como as relações com ex-escravos ali, até mesmo a extração da cana nos engenhos, tudo isso já é obra do passado. Ele precisa se adaptar à modernidade, porque a vida que o avô levava e a política que fez com que o avô construísse todas as suas posses, enfim, agora se encontram em decadência. E é justamente se deparando com essas questões relativas à decadência, ao fim de um império, digamos assim, que o Carlinhos se depara e vai ter que tentar lidar de alguma maneira. Bom,
Esses autores, aqui postos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e José Lins do Rego, serão os autores principais de maior representatividade da segunda geração modernista, da parte prosa, da prosa regionalista. Vejamos então como que o Enem cobra a obra desses autores, que em grande parte já foram televisionadas, já participaram de adaptações no cinema e influenciaram outras expressões artísticas. Vejamos então uma questão do Enem de 2010. Nós temos um trecho de Capitães de Areia do Jorge Amado. Vamos a ele. Logo depois, transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram então para o trapiche. Não mais estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. Texto 2. É um texto de Dalton Trevisan. À margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, erguem-se o velho engazeiro. Ali os bêbados são felizes. Curitiba os considera animais sagrados, provê suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial contentam-se com as sobras do mercado. Vejamos o que pede o enunciado diante desses dois textos. Sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária recorrente na literatura brasileira do século XX. Em ambos os textos, vejamos que o enunciado quer uma característica comum entre eles. Então, em ambos os textos, a gente pode observar o quê? A linguagem afetiva aproxima os narradores dos personagens marginalizados. B. A ironia marca o distanciamento dos narradores em relação aos personagens. C. O detalhamento do cotidiano dos personagens revela sua origem social. D. O espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão. E E. A crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados é direta. Bom, podemos ir à resposta? Tenho certeza que você acertou. É a letra D. O espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão. No caso do texto 1, nós temos os meninos abandonados que estão num trapiche, estão num casarão abandonado, que muitas vezes sentem o vento, a chuva. E o texto 2, nós temos um grupo de bêbados que fica num velho engazeiro, atrás do mercado, atrás do mercado de peixe. Então nós temos um lugar que vai acolher, mesmo que de forma inapropriada, as pessoas marginalizadas. No primeiro texto, os jovens e no segundo, os bêbados. Bom, então ambos os textos, o espaço em que essas pessoas se encontram é justamente aquilo que vai marcar a exclusão social de cada um dos grupos aí mencionados. A letra A vai dizer, por exemplo, que a linguagem afetiva aproxima os narradores dos personagens marginalizados. Não há uma linguagem afetiva, necessariamente, ainda mais nos dois textos, levando em consideração, por exemplo, que o Jorge Amado ele vai se utilizar de uma linguagem mais realista. Então, não tem essa questão afetiva. A B vai dizer que a ironia marca o distanciamento dos narradores em relação aos personagens. No texto 2 nós percebemos a ironia, mas no texto 1 não há ironia. Na letra C, o detalhamento do cotidiano dos personagens revela sua origem social. Não revela a origem social. O texto 2, por exemplo, não deixa marcado de onde esses bêbados vieram. Podem ser de famílias abastadas ou não. Então, não há essa questão posta. O detalhamento não demonstra a origem social dessas pessoas. E a letra E diz que há uma crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados e que essa crítica ela é direta. Não, essa crítica, essa indiferença, ela não é direta. Tanto que o texto 2 diz que Curitiba os considera animais sagrados. Então nós temos uma ironia diante de pessoas que estão relegadas à margem e que são
postas, né, até mesmo como animais sagrados, porque a sociedade chega lá e dá esmola, provê as suas necessidades de cachaça e pirão. Certo? Então a letra D é a que melhor demarca uma característica comum entre os dois textos aí postos. Muito bem, vejamos essa questão de 2009. Nós temos um texto do Antônio Cândido que diz o seguinte: no decênio de 1870, Franklin Távora defendeu a tese de que no Brasil havia duas literaturas independentes dentro da mesma língua, uma do norte e outra do sul. Regiões, segundo ele, muito diferentes em formação histórica, composição étnica, costumes, modismos linguísticos, etc. Por isso, deu aos romances regionais que publicou o título geral de Literatura do Norte. Em nossos dias, um escritor gaúcho, Viana Mug, procurou mostrar com bastante engenho que no Brasil há, em verdade, literaturas setoriais diversas, refletindo as características locais. Vejamos então o que o enunciado pede. Com relação à valorização, no romance regionalista brasileiro, do homem e da paisagem de determinadas regiões nacionais, sabe-se que a. O romance do sul do Brasil se caracteriza pela temática essencialmente urbana, colocando em relevo a formação do homem por meio da mescla de características locais e dos aspectos culturais trazidos de fora pela imigração europeia. B. José de Alencar, representante sobretudo do romance urbano, retrata a temática da urbanização das cidades brasileiras e das relações conflituosas entre as raças. C. O romance do Nordeste caracteriza-se pelo acentuado realismo no uso do vocabulário, pelo temário local, expressando a vida do homem em face da natureza agreste, e assume frequentemente o ponto de vista dos menos favorecidos. D. A literatura urbana brasileira, da qual um dos expoentes é Machado de Assis, põe em relevo a formação do homem brasileiro, o sincretismo religioso, as raízes africanas e indígenas que caracterizam o nosso povo. E Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Simões Lopes Neto e Jorge Amado são romancistas da década de 30 e 40 do século XX, cuja obra retrata a problemática do homem urbano em confronto com a modernização do país promovida pelo Estado Novo. Bom, vejam que é uma questão grande, com alternativas muito grandes. Então, após fazer a leitura do texto enunciado e das questões, vamos voltar ao texto. Nós temos um texto do Antônio Cândido que vai ilustrar no dizer de dois autores. O primeiro é o Franklin Távora, que vai falar que a literatura brasileira, no caso a regionalista, é dividida em duas, norte e sul. E depois outro autor, como Viana Mug, que vai dizer que não, que a nossa literatura, ela não é dividida em norte e sul. Pelo contrário, ela é dividida em literaturas setoriais que vão mostrar as características locais. Então esse texto vai apresentar duas opiniões distintas sobre a nossa literatura regional. Lembrando que estes autores são de épocas diferentes. Um é de 1870 e outro, no caso do Viana Mug, ele é, como o próprio texto diz, dos nossos dias atuais. Se o texto é de 2003, então quer dizer que ele é bem contemporâneo a nós. Então vejamos o que traz o enunciado. Com relação à valorização de quem? Do homem e da paisagem de determinadas regiões nacionais, onde no romance regionalista brasileiro. Perceba que essa vírgula posta aí acaba quebrando uma sequência direta da questão. Então, o enunciado ele está pedindo para que nós possamos observar a valorização do homem e da paisagem de determinadas regiões nacionais nos romances regionalistas brasileiros. Dito isso, a gente já pode eliminar várias das questões. Por exemplo, a letra A pode ser eliminada porque ela não leva em questão as outras partes do Brasil. Ela vai focar no romance do sul do Brasil e não vai levar em consideração os aspectos culturais das outras partes das nossas regiões, certo? A letra B vai trazer José de Alencar, que, embora ele busque valorizar as nossas regiões, olha o que diz a alternativa. A alternativa não leva em consideração o romance regionalista do autor, mas o romance urbano. O romance urbano não faz parte das obras regionalistas. Então, a letra B também não pode ser, porque a gente não está falando das cidades especificamente, mas da região. Então, a questão geográfica vai falar mais alto do que as convenções de uma dada cidade.
Bom, a letra D diz que a literatura urbana brasileira também já começa por aí. Não estamos falando da literatura urbana, estamos falando da literatura regionalista. Os fatos, as questões postas nas obras regionalistas levam em consideração uma dada região e não as cenas que vão acontecer em uma dada cidade com seus pontos urbanos postos ali. Além disso, a letra D cita Machado de Assis, que é um realista que não vai abordar questões regionais, mas vai se ocupar da análise psicológica das personagens que são da elite, que advém de uma classe social mais abastada, favorecida. Então a letra D também não pode ser. A letra E vai dizer os autores: Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Simão Lopes, Jorge Amado são romancistas da década de 30 e 40 do século XX, cuja obra retrata a problemática do homem urbano, não, em confronto com a modernização do país promovida pelo Estado Novo, pelo regime da Era Vargas. Não, esses autores, eles não vão se ocupar da problemática do homem urbano, pelo contrário, eles vão se ocupar da problemática do sertanejo ou do sujeito que vive no sul, das suas constituições regionais que vão influenciar na sua vida. Então só pode ser a letra que eu pulei, a letra C. O romance do Nordeste caracteriza-se pelo acentuado realismo no uso do vocabulário, pelo temário local, que são os temas locais, expressando a vida do homem em face da natureza agreste, e assume frequentemente o ponto de vista dos menos favorecidos. Só pode ser a letra C, porque ela vai dialogar de fato com o romance regionalista brasileiro, que vai abordar personagens e determinadas regiões nacionais, certo? Vejamos agora uma outra questão de 2007, que traz o texto 1, que é um trecho de Vidas Secas do Graciliano Ramos. Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso como um novilho amarrado ao mourão, suportando ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço. Deveria continuar a arrastá-los? Sim, a Vitória dormia mal na cama de varas. Os meninos eram uns brutos como o pai. Quando crescessem, guardariam as reses de um patrão invisível, seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo. Texto 2. Para Graciliano, o roceiro pobre é um outro, enigmático, impermeável. Não há solução fácil para uma tentativa de incorporação dessa figura no campo da ficção. É lidando com o impasse, ao invés de fáceis soluções, que Graciliano vai criar Vidas Secas, elaborando uma linguagem, uma estrutura romanesca, uma constituição de narrador em que narrador e criatura se tocam, mas não se identificam. Em grande medida, o debate acontece porque, para a intelectualidade brasileira naquele momento, o pobre, a despeito de parecer idealizado em certos aspectos, ainda é visto como um ser humano de segunda categoria, simples demais, incapaz de ter pensamentos demasiadamente complexos. O que Vidas Secas faz é, com pretenso não envolvimento da voz que controla a narrativa, dar conta de uma riqueza humana de que essas pessoas seriam plenamente capazes. Vejamos então o enunciado diante desses dois textos. No texto 2, verifica-se que o autor utiliza... Então perceba que o enunciado ignora o texto 1. O texto 1 é meramente ilustrativo, assim como o texto do Antônio Cândido, na questão anterior, também foi ilustrativo. Vocês não dependeriam desses textos para poder responder a questão. Então vejamos o que este enunciado vai pedir diante das alternativas. Verifica-se então que o autor utiliza no texto 2 a linguagem predominantemente formal para problematizar na composição de Vidas Secas a relação entre o escritor e o personagem popular. B. Linguagem inovadora, visto que, sem abandonar a linguagem formal, dirige-se diretamente ao leitor. C. Linguagem coloquial para narrar coerentemente uma história que apresenta o roceiro pobre de forma pitoresca. D. Linguagem formal com recursos retóricos próprios do texto literário em prosa para analisar determinado momento da literatura brasileira. E linguagem regionalista para transmitir informações sobre literatura
valendo-se de coloquialismo para facilitar o entendimento do texto. Bom, podemos ir à resposta? Vocês já acertaram qual é? É a letra A. Linguagem predominantemente formal para problematizar a composição de Vidas Secas, a relação entre escritor e o personagem popular. Bom, é o que o texto 2 busca fazer. Ele vai analisar o escritor, que no caso é o Graciliano Ramos, e colocar a figura do narrador num contraponto, demonstrando como a alternativa diz a relação entre o escritor e o personagem popular, no caso o personagem Fabiano. As demais alternativas vão dizer que o texto 2 se utiliza uma linguagem inovadora. O que seria uma linguagem inovadora? Cheia de estrangeirismos, de neologismos, né, de palavras inventadas? Não. A letra C diz que há então uma linguagem coloquial para narrar coerentemente uma história que apresenta o roceiro pobre de forma pitoresca. Não. O Graciliano Ramos não usa uma linguagem coloquial, uma linguagem falada por um dado grupo regional para poder dizer, para poder narrar sobre Vidas Secas, sobre a história de Fabiano. Não é isso. A D diz que há então uma linguagem formal, com recursos retóricos próprios do texto literário em prosa para analisar determinado momento da literatura brasileira. Não. Neste caso, não é um romance histórico, é um romance regionalista. Então, não vai analisar um determinado momento, mas uma dada região geográfica, um dado lugar do país, certo? E a letra E vai colocar que há uma linguagem regionalista. Não há uma linguagem regionalista. O Graciliano Ramos não se utiliza para narrar uma linguagem própria daquela região. Ele usa a linguagem padrão para poder contar a história de Fabiano em Vidas Secas, certo? Aqui está dizendo que há uma linguagem regionalista para transmitir informações sobre literatura, valendo-se de coloquialismo para facilitar o entendimento do texto. Não, de forma alguma. Não há esse uso de linguagem coloquial pelo autor e nem pelo narrador. Então, é a letra A que vai dizer que há uma linguagem predominantemente formal, padrão, para problematizar na composição da obra Vidas Secas a relação entre o escritor e o personagem. É isso que o texto 2 vai abordar. Correto? Vejamos então mais uma questão de 2008 de Menino de Engenho. Percebam que as questões da segunda geração modernista, da prosa regionalista, são questões com muito texto. Então, nós precisamos ler cada uma dessas questões atentamente. Vejamos o que diz esse texto de uma questão de 2008 do Enem. É um trecho da obra Menino de Engenho, do José Lins do Rego. A velha Totonha, de quando em vez, batia no engenho. E era um acontecimento para a meninada. Que talento ela possuía para contar as suas histórias, com um jeito admirável de falar em nome de todos os personagens, sem nenhum dente na boca e com uma voz que dava todos os tons às palavras. Havia sempre rei e rainha nos seus contos, e forca e adivinhações. E muito da vida, com as suas maldades e suas grandezas, a gente encontrava naqueles heróis e naqueles intrigantes, que eram sempre castigados com mortes horríveis. O que fazia a velha Totonha mais curiosa era a cor local que ela punha nos seus descritivos. Quando ela queria pintar um reino, era como se estivesse falando do engenho fabuloso. Os rios e florestas por onde andavam seus personagens se pareciam muito com a Paraíba e a Mata do Rolo. O seu Barba Azul era um senhor de engenho de Pernambuco. José Lins do Rego, Menino de Engenho. Vejamos o que pede o enunciado. Na construção da personagem, velha Totonha, é possível identificar traços que revelam marcas do processo de colonização e de civilização do país. Considerando o texto acima, infere-se que a velha Totonha, percebam então que o enunciado vai falar da construção da personagem velha Totonha, mas que nessa construção são revelados traços que mostram o processo de colonização e de civilização do país. Então, neste texto da velha Totonha, quais elementos mostram a questão posta da colonização? Então, lembrem que neste texto que eu acabo de ler, o narrador menciona rei, rainha, reino, que são elementos advindos do nosso processo de colonização. Então, vejamos as alternativas. A. Infere-se que velha Totonha
tire o seu sustento da produção da literatura, apesar de suas condições de vida e de trabalho, que denotam que ela enfrenta situação econômica muito adversa. B. Compõe suas histórias narrativas épicas e realistas da história do país colonizado, livres da influência de temas e modelos não representativos da realidade nacional. C. Retrata na constituição do espaço dos contos a civilização urbana europeia, em concomitância com a representação literária de engenhos, rios e florestas do Brasil. D. Aproxima-se ao incluir elementos fabulosos nos contos do próprio romancista, o qual pretende retratar a realidade brasileira de forma tão grandiosa quanto a europeia. E E. Imprime marcas da realidade local às suas narrativas, que tem como modelo e origem as fontes da literatura e da cultura europeia universalizada. Bom, vejamos qual é a resposta. Podemos ir a ela? É a letra E. Então, infere-se que a velha Totonha imprime marcas da realidade local, regional, às suas narrativas, que tem como modelo a origem e fontes da literatura e da cultura europeia universalizada. Percebam no final do texto. É mencionado que os rios e florestas por onde andavam seus personagens se pareciam muito com a Paraíba e a Mata do Rolo. O seu Barba Azul era um senhor de engenho de Pernambuco. Então, por mais que ela mencionasse as questões relativas a reinos, reis e rainhas, o cenário em que essas personagens estavam era justamente o cenário local. Então a letra E vai dizer justamente isso, que a velha Totonha imprime as marcas da realidade local ao narrar as suas histórias que tomam como base, né, as fontes da literatura e da cultura europeia universalizada, conforme aponta a letra E. A letra A vai dizer que ela tira o seu sustento da produção da literatura. Não é posto isso na história, como vocês podem ver, né? Ela tinha o talento de contar a história, mas não fala que ela recebia por isso. Mesmo porque o enunciado pede para observar marcas do processo de colonização e, ao mesmo tempo, de civilização do país, que são regionais, específicas do país. A letra A não fala disso. A letra B diz que, então, a velha Totonha compõe suas histórias narrativas épicas e realistas da história do país colonizado. Não tem essa narrativa realista. Além disso, na letra B vai dizer que as histórias que ela vai compor são livres das influências de temas e modelos que não representam a realidade local. Representam, o final do texto mostra isso. A C vai dizer que a velha Totonha retrata na constituição do espaço dos contos a civilização urbana europeia. Não, em concomitância com a representação literária dos engenhos. Não, ela não vai resgatar a civilização urbana europeia. Ela vai usar alguns elementos, como a letra E vai dizer, da cultura europeia universalizada, como reis e rainhas e reinos, por exemplo, para poder caracterizar os personagens, né, que estão ali num cenário nacional brasileiro. E a D diz que a velha Totonha, a sua narrativa, né, se aproxima ao incluir elementos fabulosos dos contos do próprio romancista, ou seja, do próprio autor da obra. Não, o autor não tem essa intenção de narrar de forma grandiosa as peculiaridades da cultura europeia, né? Nós estamos num movimento modernista que busca trabalhar as questões nacionais, mesmo que perpassadas por uma cultura europeia que vai demonstrar o nosso processo de colonização, que não tem como não levar isso em consideração, certo? Então, a melhor alternativa é a letra E. Bom, pessoal, com essa questão de José Lins do Rego, nós encerramos a segunda geração modernista no que diz respeito à sua vertente da prosa regionalista. Mas na próxima aula nós voltaremos para que nós possamos dar continuidade a outra vertente dessa segunda geração modernista, que é a vertente da poesia. Espero todos vocês até a próxima aula. Um abraço!